todos que estão nos assistindo a mais um Momento Inclusão com o Professor Duda. Hoje nós vamos falar de acessibilidade e inclusão, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de moda, vamos falar de beleza. Para tanto, nós trouxemos aqui conosco um produtor artístico maravilhoso, é o Carlos Câmara. Carlos Câmara tem 58 anos, Carlos. Há quanto tempo trabalhando com isso, Carlos? Desde os 17 anos, já passei dos 40 anos trabalhando. Em novembro desse ano, se Deus se permitir que eu chegue até lá, serão 42 anos. Vocês estão vendo o último evento que o Carlos fez mais ou menos há uns 15 dias atrás, que é a moda sustentável e customizada. Nós estivemos presente lá. Eu quero agradecer muito por você ter convidado o Instituto Humanos e, acima de tudo, a gente tem uma palavrinha lá com todo o pessoal que estava participando sobre a moda sustentável. Carlos, fala um pouquinho sobre esse projeto que você está desenvolvendo tão assim, de forma compenetrada, e que aconteceu na Fábrica da Cultura em São Bernardo do Campo. Então, foi o primeiro desfile exclusivo da minha esposa. Desde pequena, ela reciclava tecidos, ela não sabia que isso era uma arte, colaborava com o ecossistema do país, do mundo. Ela fazia roupinhas de bonecas à mão, vinha de uma família muito humilde, então vestia bonequinhas de sabugo de milho com tecidos, pedaços de roupas que ela desmanchava. Isso lá com 6 anos de idade, no Maranhão. Ao longo dos anos, ela veio para São Paulo, menor de idade ainda, com 17 anos, e continuou com esse dom, mas ela descobriu que isso seria comercializável e muito bem comercializável depois do nosso casamento. Eu vi o talento da minha esposa que ela levava como hobby. Hoje a gente pretende fazer isso em escala maior, pretendemos até exportar, já tem alguns convites, mas por enquanto só sob medida. Mas qual é a meta principal, de onde surgiu o trabalho? Minha esposa, ela tem uma preocupação muito grande, porque ela se lembra do Maranhão, que é um estado assim, com ar muito puro. Pelo menos onde ela morava, na parte que tem roças e tudo. E vindo para São Paulo, ela viu a poluição. Nessa questão que teve recentemente no Rio Grande, ela sempre achou São Paulo um estado muito sujo. O Rio Grande do Sul, com toda essa sujeira que deve ter encontrado lá, né? Boa, chega lá. Então ela sempre achou assim o estado de São Paulo muito diferente do Maranhão, porque lá tudo é muito limpo, aqui muita sujeira, muitas latinhas na rua, garrafas PET e muita roupa jogadas nos esgotos. À beira dos esgotos a chuva vem e leva. Veio então essa tragédia imensa no Rio Grande do Sul, a gente assistindo televisão junto. Eu falei, amor, vamos começar a mostrar que o seu trabalho, se feito em grande escala por outras pessoas também, o reaproveitamento de peças que vão ser descartadas no lixo, a gente pode fazer do lixo luxo, transformar em roupas maravilhosas. Ela a princípio não acreditou. Aí veio um convite da Casa de Criadores, viram algumas fotos, um videozinho de roupas apresentadas para ela em um dos eventos que eu fiz. Ela fez as roupas para abertura de um concurso de beleza, mas coisa interna nossa. Veio o convite para que ela apresentasse uma coleção na Casa de Criadores. Em apenas 15 dias ela criou 60 peças e foi o desfile que você aprendeu. E hoje a gente quer ministrar cursos, eu não posso citar nesse momento porque está em andamento, não assinamos contrato, mas para que ela dê aulas, para que mulheres, homens também, adolescentes que não têm emprego fixo tenham renda dentro de casa, aproveitando que vai ser descartado no lixo, roupas, garrafas PET que se transformam em brincos, colares, acessórios. É um trabalho que eu me empolgo muito, porque eu me apaixonei por isso. Eu sempre fui pelo ecossistema, eu sempre fui pela ecossustentabilidade, mas hoje eu estou encantado porque eu estou vendo que uma coisa que começou por hobby, por brincadeira dentro do meu lar, pode ajudar vidas, pode alimentar vidas e mudar o mundo. A gente faz um trabalho formiguinha, mas a partir do momento, hoje a gente tem a facilidade da internet. Quando isso for jogado na internet, vai ter cursos online, as pessoas vão aprender a fazer. Você mesmo viu jeans que já estavam rasgados. Sim, eu vi lá, né? Olha, vocês estão vendo as imagens aí, dá só uma olhada nas imagens do desfile. Estivemos lá, isso aconteceu há uns 15 dias atrás, mais ou menos. Há 2 domingos atrás. Há 2 domingos atrás, exatamente, foi um desfile maravilhoso.
maravilhoso. A gente pôde ver com quanta inteligência é possível fazer o reaproveitamento, e é possível falar uma coisa hoje de sustentabilidade. Muito se fala em ESG, mas acima de tudo, o que nós percebemos lá é a sustentabilidade na prática. É você realmente dirigir aqueles materiais com inteligência e criatividade. Como ele muito bem falou, o PET fazendo toda uma parte de acessórios e efetivamente os tecidos. Você disse que tinha tecido lá, a fábrica que falhou há mais de 40 anos. Fábricas de jeans que fecharam mais de 40 anos, a gente vê pela data de fabricação. Eu fui modelo fotográfico no passado, então tem jeans que eu usei na época que não existe mais a peça. Até tem um jeans lá que foi numa campanha que a Monique Evans fez quando era muito novinha, quantos anos, né? Tem isso. E a gente recicla essas coisas, reaproveita as etiquetas antigas, porque se tem 40 anos, imagina isso daqui a 20, já é relíquia. Sim. Garrafas PET você transforma em brincos, colares, cintos. O jeans hoje, descartado na natureza, é o tecido que mais demora para se decompor. Quanto tempo em média, Carlos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Os jeans mais molinhos. Sim. Tá? Isso não é estatístico, essa é realidade, em torno de 20 anos. Imagina quantas calças jeans não tem jogado nos esgotos por aí. Sim. Então, se tiver um centro um ecoponto, exclusivamente para tecidos e materiais plásticos, e acrílico também pode ser transformado em acessórios, distribui esses pontos. Faço até um apelo para os governos. Presta só atenção, você aí, prefeito, por que não começar a fazer uma campanha, né? Inclusive criando um polo de empregabilidade, através de formação e depois, sem dúvida, montagem de oficinas para estar trabalhando esse material, né? Exatamente, veja bem, a gente vai começar pelo Grande ABC, porque a nossa região, se as 7 prefeituras do Grande ABC atenderem a esse pedido de liberar espaço, esse ano já está difícil, mas para o ano que vem, esse ano a gente já deu início através dos desfiles, nós vamos treinar profissionais, vamos dar cursos para profissionais, e não dá para minha esposa fazer sozinha. Claro que tem muitos artesãos espalhados pelo Brasil que fazem esse trabalho também. Agora precisa montar uma associação, reunir todas essas pessoas. A Sutaco até tentou reunir, que é uma organização de artesãos, mas não deu muito certo. Criar-se uma associação onde as prefeituras disponham de espaços em associações de moradores de bairro. Mas para isso nós precisamos de emendas parlamentares de verbas para fazer formação de profissionais. E como eu estava falando no início, isso despertou quando nós vimos em um vídeo, ele está postado no YouTube, eu não vou me lembrar agora qual a pessoa falando que só em um esgoto acharam mais de 300 calças, entre calças e jaquetas jeans. Se você faz um apelo para as pessoas descartem nos ecopontos específicos para tecido, tudo que você tiver de tecido, não só jeans, vai ser um alívio para as pessoas. Às vezes você vê pessoas em situação de rua, eu não gosto de falar moradores de rua, porque rua não é lugar para ninguém morar. Pessoas em situação de rua, elas usam a roupa até um certo ponto, depois elas jogam fora, elas deixam na rua, vai vir a chuva, vai levar para o esgoto. Tem que ter pessoas especializadas para recolher isso. Tem que ter conscientização para as famílias nos canais de YouTube, em rede de TV aberta, divulgando ecopontos para as pessoas fazerem entrega disso. A partir daí, essas peças são recortadas, são remontadas, se transformam em peças únicas. E deixa eu falar uma coisa, Carlos. Hoje a empresa, ela é responsável, quando ela coloca dentro dos protocolos do ESG, ela é responsável pelo produto até a fase, quiçá, no seu caso, a fase de reaproveitamento. Então, se eu fabriquei um jeans, eu estou colocando uma calça aí no mercado, dentro dos protocolos do ESG, eu tenho de acompanhar até onde vai essa calça, onde ela vai parar. E com esse seu projeto maravilhoso, mobilizando, gerando oportunidades, gerando renda, criando infraestrutura para muitos municípios, você pode ter aí municípios hoje que não têm indústria, que poderão trabalhar exclusivamente com essa reciclagem e poderão gerar emprego para uma série de munícipes.
Você pega, por exemplo, um município pequeno como Rio Grande da Serra, com todo respeito, que eu amo a cidade de Rio Grande da Serra, mas é um município pequenininho, no centro da cidade, tem mais área rural, área dos sítios. Muita gente desempregada na cidade que poderia estar reciclando, fazer feiras de artesanato. Olha o lugar bucólico, a vida de Paranapiacaba. Quantas pessoas aposentadas não tem lá e alguns nem aposentados recebendo algum salário por essas senhorinhas, para fazer o que elas mais gostam de fazer. Coxas de retalho com jeans e com outros tecidos ficam maravilhosas, se tornam mantas, se tornam cobertores. Não é só a roupa para o uso diário, é uma infinidade de coisas que você pode fazer, mantas para estofados, tapetes, e montar realmente as feiras, mas não só montar, como algumas prefeituras fazem, algumas cidades fazem, através de secretarias, mas eles não divulgam. Na cidade de Mauá, por exemplo, então estou fazendo crítica à administração. Existem feiras de artesanato, mas o povo não sabe. Estão sempre, constantemente mudando as feiras de praças, de lugares, e as pessoas não sabem onde vão encontrar. E você encontra coisas boas por preços muito acessíveis que você vai achar em grandes lojas. Aí você está despertando a dona de casa ou até o dono de casa a criar renda própria. Logo que eu tive AVC, fiquei em cadeira de rodas, eu não conseguia trabalhar. Agora, peraí, essa experiência é fantástica. O Carlos tem uma experiência aí, eu queria que você contasse essa experiência que marcou a vida dele, aliás, marcou a vida emocional, marcou a vida, sem dúvida alguma, espiritual, porque ele teve uma regeneração interior, não tenho dúvida. Eu também, que sou pessoa com deficiência, isso muda a nossa vida, muda. Carlos, conta um pouquinho. Você estava indo muito bem, de repente você teve um AVC, como é que foi a história? Eu já vinha sentindo algumas dores e no dia 7 de dezembro de 2017 estava muito cansado. Eu tinha organizado um casamento pela manhã, eu tive um buffet à noite. Nessa época eu trabalho ainda, mas muito mais naquele tempo, com organização de festas, como mestre de cerimonial. E eu tive um dia extremamente cansativo, dormi, apaguei totalmente, sem nenhum medicamento para dormir, eu não tomava naquele tempo. Acordei sem mover nenhum músculo abaixo do pescoço. E eu, inclusive, achei que estava sonhando. E eu chamei pessoas, fui dormir na casa de amigos. E eu perguntava para as pessoas: eu estou acordado? A gente está acordado? Eu me beliscava, eu não sentia nem o braço, eu não sentia nada. E foi quando esse amigo, que era meu assessor na época, ele chamou a mãe dele e falou: acho que o Carlos não está bem, porque eu fui dormir na casa deles, que era mais próximo. Eles começaram a fazer cosquinha no meu pé, e eu sou super cosquento, eu não estava tendo sensibilidade. Passados 17 dias, passei por psicólogo, psiquiatra, por todos os médicos que você possa imaginar. Tenho alguns conhecimentos, no serviço público não fez um bom atendimento através do SUS, sem crítica para o SUS, mas no meu caso não funcionou. Através de médicos particulares, porque eu tenho algumas influências, alguns amigos mais influentes na área de medicina. Passei por fim por psiquiatra, foi um estresse emocional. Olha só, hein, pessoal, estresse emocional, faz uma festa de manhã, outra à noite, deita, dorme profundamente e acorda, vamos dizer, tetraplégico, né? Tetraplégico, mas o primeiro diagnóstico foi tetraplegia. Inclusive o médico que me atendeu perguntou se eu tinha sofrido alguma queda alta. E incrível que estava todo roxo, a área do joelho, tornozelo, ombros, parecia que eu tinha saído de uma briga. E não, a explicação foi o estresse emocional, mas realmente havia dias que eu trabalhava 18 horas por dia, entre o trabalho convencional e o trabalho que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de mexer com arte, então eu tinha uma vida sem limites, eu nunca fui sedentário. Eu prefiro andar 40 minutos do que tomar um ônibus. Mesmo agora que eu estou melhorando, voltei a andar, eu gosto de ver gente, eu gosto de povo, de vida, e é andando que a gente vê isso. Para mim foi um choque muito grande, eu entrei em uma depressão profunda. Imagino. De 68 quilos que eu tinha na época, num espaço muito curto, menos de 4 meses, eu cheguei a 47, depois 45, depois 42 quilos.
E aí foi quando veio o pedido de casamento da minha namorada. Vamos casar que eu vou cuidar de você. Mas essa é uma história que eu vou deixar para depois. Vai deixar para depois, mas me fala uma coisa. Mas essa emoção, esse amor, esse respeito, é isso que eu acho bacana, sabe? Porque o que acontece? A gente trabalha aqui com muito público com deficiência. Vocês que estão nos ouvindo aí, muitos já passaram por isso, muitos já passaram por essa situação. Agora eu queria que o Carlos ele expusesse o que o amor, o que o carinho, é esse o tema que eu queria que ele abordasse. O que é essa importante parte da nossa vida, essencial, eu diria, ela pode fazer levando uma pessoa até a cura. O Carlos, para se ter uma ideia, hoje aqui o escritório do Duda fica próximo aqui do metrô, ele andou uns 300, 400 metros, veio andando, claro, dentro de todas existem limitações, nada se cura 100%, mas hoje é uma pessoa que veio andando tranquilamente. O que aconteceu? É muita dose de carinho, muita dose de amor, porque as pessoas geralmente quando elas estão com esses problemas, elas são muitas vezes encostadas, não só pelo poder público, como também por familiares e amigos. O que aconteceu aí? Qual que é essa fórmula que ajudou você a vir andando hoje 400 metros naturalmente? Mas eu ando mais, devido a um fato que está acontecendo na minha vida, não vou citar agora, mas é um novo passo na minha vida, é um momento para falar disso. Eu preciso andar muito, eu preciso fazer visitas. Eu cheguei a visitar 34 casas em um dia, numa comunidade que é só morro, eu só fui sentir as pernas. Eu estava fazendo aquilo com tanto carinho, claro que eram visitas muito curtas, de 5, 10 minutos. Eu falei 34, não foi não, foram 24 casas, 34 foi uma outra situação, que era só bater palma no portão. Quando você faz uma coisa com amor, o amor ele transcende a dor. E você tem uma cartilagem só 60% em cada joelho? Uma delas 64%, a outra 70%. Gente, a gente sabe que é isso. Quem tem isso e está tendo problema de cartilagem nos ossos, entre as juntas, sabe o que é osso raspando com osso. É um terror total. Mas vamos na história, falando de tanto assunto, vamos na história. Eu já tinha aquele namoro virtual com a minha esposa desde a época do Orkut, mas era um namoro virtual. Depois a gente passou a se ver algumas poucas vezes em eventos e nunca teve a questão do namoro presencial realmente. Olha só que interessante. E quando aconteceu de ter tido esse AVC, ela falou... eu julgava amiga, eu falo namoro, mas eu julgava amiga. Ela disse que nunca se sentiu minha amiga, que ela já me namorava desde as primeiras conversas. E como eu induzia isso, realmente. Mas eu era muito ocupado, eu não tinha tempo, eu achava que eu não poderia ter uma pessoa na minha vida que eu não ia ter tempo para me dedicar a ela. Ela falou, se você aceitar, a gente fica juntos. Independente de qualquer situação, seja como marido e mulher, não seja como marido e mulher, eu quero te ajudar a ficar de pé. Eu sonhei com isso. Mas olha só, gente, você que está aí. O amor transformou. O amor transforma. Curou. O amor cura, né, cara? Eu não fiz fisioterapia, gente, para voltar a andar. Não fez fisioterapia. Ele fez amoroterapia. Vamos por isso no Aurélio? Amoroterapia. Olha, gente, isso daí é fundamental, porque nós temos aí as pessoas que sofrem acidentes, as pessoas que têm uma série de problemáticas e que levam a esse quadro da pessoa com deficiência. Eu fiz questão de trazer o Carlos aqui, porque é uma história real. Ele está aqui sentado do meu lado, veio andando do metrô, é fato. Carlos hoje é uma pessoa que estaria aqui de cadeira de rodas e ele está aqui, e isso foi a amoroterapia. Foi. E isso funciona. Vocês familiares aí, não desistam, a gente entrevistou na próxima semana o Júlio César também, que é é pianista, e ele toca piano, foi jogador de futebol, e ele toca piano, e a gente está trazendo alguns casos de amoroterapia. E cada vez mais a gente percebe que o amor, que o carinho, a dedicação pelo próximo é um dos ingredientes fundamentais para a cura, se não a cura, para uma melhor qualidade de vida. Eu era um depressivo ativo. Eu tinha depressão desde a adolescência. Hoje sim, ainda tem algumas pequenas crises, isso é normal, crise de ansiedade em alguns momentos antes de trabalho. Eu acho que isso é normal de quem lida no meio artístico, eu desde os 17 anos.
mas o amor ele venceu no nosso caso, porque hoje eu sou um homem muito empoderado, muito controlado nas coisas que eu faço. Existe uma junção, além da carnal da gente, existe uma junção espiritual. E com propósito, trabalho, propósito lindo que vocês estão fazendo, e toda essa obra de reciclar material, reaproveitar material, isso é fantástico. Ela sempre teve a ideia, ela fazia colares com casca de semente, porque a família dela era muito pobre. Então olha só que interessante, uniu a um grande artista com grãos de milho. Um grande artista e uma grande pessoa que já manipulava todos esses materiais. Só ela não sabia que ela era uma grande profissional. E a mãe dela é assim. A mãe dela pega palha de coqueiro, transforma em chapéu, transforma em rede. E era uma coisa que se fazia por hobby ou para matar o tempo, fazia chapéu para a empresa, para dar para as pessoas do povoado onde ela mora. E eu tinha a ideia, mas eu não sabia como colocar essa ideia na prática. Exatamente. E foi depois do casamento que... Então eu falo que meu casamento ele foi uma junção total em todos os sentidos. Afetiva, emocional, profissional. Você pôde conferir de perto. Tanto que você me perguntou onde ficam as lojas de onde vocês. Ficam as lojas? As lojas. Eu falei, a gente tem um pequeno ateliê em casa ainda. E você comentou o quê? Vamos jogar isso em rede nacional. E parte dessa renda ela é revertida em ações sociais. E ações sociais, isso é importantíssimo. Agora, Carlos, olha, está sendo um prazer conversar com você, porque a gente sente essa vibração de todo o seu propósito, mas acima de tudo, esse objetivo, e é o objetivo do professor Duda, é levar essa positividade para as pessoas. Eu realmente passei também 1 ano e meio aí, depois do meu acidente, a gente sabe, sente na pele, sente no osso, sente na junta, sente em todo lugar, e se não tiver essa amoroterapia, não vai para frente. Se você realmente... E isso parte de dentro de você e das pessoas também que estão ao seu redor. Carlos, olha, está sendo um prazer falar com você. Nós vamos divulgar aí todo esse trabalho que o Carlos fez. Nós temos imagens dos desfiles, fotos e tudo mais. Nós vamos mostrar essa coisa linda. O Carlos hoje ele faz todo um evento de Miss pelo Brasil inteiro. O Carlos, pela primeira vez, ele criou toda essa quebra de paradigma. E tem Miss tudo, Miss idosa, Miss obesidade, Miss terceira idade, exatamente. Juvenil plus size, nós tivemos de quase 90 quilos. O Carlos está falando aqui comigo exatamente porque nós vamos ter uma reunião em seguida que vai falar da diversidade assistiva e vamos trazer essas pessoas idosos, obesos, pessoas com deficiência para participarem ativamente da sociedade. O Carlos diz uma coisa sobre a beleza, fala para eles. Então vamos falar de beleza com propósito. Hoje eu sou filiado ao Miss Brasil Terra, que termina no Miss Hertz, que é um concurso semelhante ao Miss Universo, a mulheres de todo mundo. Nós estamos ainda na etapa Brasil, ainda não está bem adiantado. Eu sou coordenador da Grande São Paulo e do Estado do Amazonas. E tem vários coordenadores. Por que eu escolhi o Miss Brasil Terra como carro-chefe? É do Marcelo Riformato, ele é da construtora Riformato, é uma empresa que inclusive trabalha com materiais feitos à base de reciclagem, né? Hoje em dia com pneus, por exemplo, você fabrica asfalto. Sim. Eu não sei a fórmula, não é minha área. Sim. Com pó de serragem você faz uma outra madeira mais fina. Então ele comprou a franquia nacional do concurso internacional Miss Hertz há 3 anos, estamos na 3ª edição, e trouxe isso para o Brasil, para através do concurso de beleza com propósito. As Miss fazem projetos sociais nas suas comunidades, nas suas cidades, estados, para levar isso para o mundo, para buscar verbas, emendas, para divulgar esse trabalho. É um trabalho que muitas vezes são sem fins lucrativos, são ações sociais. A gente precisa recuperar a natureza, a natureza está morrendo, a Amazonas é o pulmão do mundo e está sendo desmatada diariamente. Existem tantas formas de você trabalhar reciclando madeiras, fazendo coisas sem precisar fazer esse desmatamento. Mesmo as próprias roupas. Hoje há roupas que são fabricadas à base de fios de garrafa PET, que substitui perfeitamente o fio do bicho da seda. Então, dentro da beleza, os concursos hoje eles são muito ecléticos. Inclusive, eles estão abrindo limites maiores de idade. Pode mães, pode mulheres casadas. No Terra ainda não pode. Entre 18 e 28 anos. Mas sempre levando essa mensagem da ecocultura,
agora, ecoturismo, ecossustentabilidade. Vocês vão poder presenciar isso nos trajes típicos que as candidatas regionais e estaduais vão estar usando. O evento vai ser no Teatro TCC, vai ser transmitido ao vivo, eu não posso ainda falar em emissora, e estamos trabalhando com isso. Hoje, a beleza pela beleza só, ela não funciona mais. Os concursos de beleza saíram da área bonequinha de luxo, mulher simples, apenas bonita, para eleger mulheres reais. Mulheres que através da beleza, porque quem não gosta de ver pessoas bonitas, mulheres, rapazes, tem outros concursos masculinos, você gosta? Eu gosto. No seu dia a dia, circulando aí, na realidade, tangíveis, né? E beleza não tem idade. Claro, cada beleza é temporal, e não existe ser humano feio, Não. existe ser humano mal cuidado. Exato. Deus não cria nada feio. Mesmo a pessoa que é portadora, a pessoa com deficiência, ela é bonita sim, mas às vezes as pessoas não têm condição de se cuidar. Nós estamos, já existe concurso de Miss cadeirante, Mister eu não sei se existe, mas nós estamos criando, já está criado, né? Agora precisa colocar na prática um projeto que vai ser um concurso para pessoas que são, antes se falava PNE, pessoa portador de necessidades especiais, mas a verdade é que a pessoa com deficiência. Então criar um concurso de beleza que já está no papel e colocar na prática, inclusive com pessoas com Down também. Sim, sim. Costuma dizer, né, que a terra é o caminho para Deus e o Down é estar com Deus. Agora, se tivermos apoio dos governantes, principalmente das secretarias de saúde, isso é um trabalho para o resgate da estima. E através da reciclagem de materiais, essas pessoas, uma pessoa, por exemplo, que está numa cadeira de rodas, como eu fiquei por tantos anos, que você fica cadeirante, sendo que você não tinha vida sedentária, você tinha uma vida ativa, você vai viver do quê? Eu, no caso, autônomo da área de eventos, que vivia bem, de repente vi meu dinheiro acabando. Percebam bem, o Carlos está fazendo tudo isso porque é a vida dele, ele simplesmente passou por tudo isso e ele tem uma experiência enorme para sentir que muitas pessoas, muitas famílias passam e estão passando por isso. Carlos, olha, é sensacional, olha, a gente viu esse medicamento que é o amor, a gente viu o detalhe, eu não tomo medicamento químico, tá? Eu parei, eu suspendi por conta de risco e melhorei muito mais. Você só toma amoroterapia mesmo? Não, minha esposa faz os chás caseiros, que eu nunca sei exatamente o que é, uma coisa que eu tinha verdadeiro nojo. Pé e pescoço de frango, ela cozinhava escondido no feijão e dava para mim comer. Hoje eu não suporto até hoje ver ninguém nem comendo pé de frango, é coisa pessoal minha. Eu acredito. Mas a gente está falando de colágeno, né? É colágeno. Tudo que tinha colágeno ela enfia no feijão. E ela está enfiando no feijão e está gerando cartilagem. Até que um dia eu vi ela fazendo isso, briguei com ela, eu falei, quer dizer que eu estava comendo essa nojeira e não sabia? Ela falou, foi essa nojeira que se pôs em pé, porque ela é descendente de índios. E ela sabe exatamente. Minha esposa é mulher preta, mas mulher preta, miscigenação com índios, então ela morou perto de tribos, perto de quilombos, ela sabe. Eu falo que minha mulher é uma falar de Helenilza Alves, para mim eu passaria a tarde inteira. Helenilza Alves. Ela entende de raiz, ela é Masterchef sem nunca ter estudado para isso, ela sabe fazer comida de qualquer país. Porque a amoroterapia faz com amor, ela entende a culinária, ela sabe fazer roupa sem nunca ter feito um curso de estilista, só não pede para ela pôr no papel que ela não vai saber, você fala para ela o que você quer e sai. Enfim, é tantas coisas, e essa coisa da área medicinal, ela usa medicina indígena. Medicina que os quilombolas usam até hoje, ela nunca morou em quilombo, mas morou perto, tem muito no Maranhão. Gente, a gente tem que sair um pouquinho dessa coisa que médico cura, precisamos sim, Deus instituiu que houvesse médicos no mundo, falo Deus independente de religião, para que eles cuidassem da gente. Mas o que vem da natureza, por exemplo, houve um tempo que eu estava com um pouco de diabetes, não chegou a ficar alta. E uma das minhas irmãs até na época falou, eu era solteiro ainda, vamos experimentar bater insulina. Nasceu um pé de insulina do nada no quintal. Ela falou, eu vi num vídeo, eu vi num livro, vamos fazer o chá de insulina para ver se melhora. Aí tem uma vizinha que é benzedeira, muito antiga, no bairro de quando eu era solteiro, ela falou, mas é assim, você faz como se fosse uma couve picadinha a folha da insulina, dá uma refogadinha nela e come com polenta. Isso é muito bom,
esquema, cura reumatismo, cura artrose, porque umas dores nos ossos eu já vinha sentindo há muito tempo. Você vê como são as coisas que a gente tem na natureza. Outro dia a gente passando pela rua, minha esposa baixou e arrancou o matinho. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é mastrusa. Eu falei, para que serve? Ela falou, a gente passa no azeite, fica delicioso. E isso é rico. Ela falou, em que coisa que é rico? É que ela conhece tanto de planta. É chá de folha de amora. A folha da amora é amarga, mas ela faz o chá e fica tão gostoso. Sabe, tem um chá que ela costuma fazer com hibisco, mistura de outras coisas, que ela é tranquilizante. Às vezes a gente ia em uma igreja, ela levava as garrafas de chá para o pessoal tomar, sempre tinha uma reuniãozinha depois. E a gente percebia que após o culto, o pessoal tomava, passava um tempinho e ficava batendo papo, e o povo começando a abrir boca. Tudo no zen com sono. Quando tinha as vigílias, que até mais tarde, né? E o povo com sono, porque o chá é tranquilizante. Relaxava mesmo, tranquilizava. Por que eu te falo que eu suspendi remédio químico por conta e risco? Porque se eu tenho em casa quem faça, mas a gente não faz fila na porta, ela não é benzedeira, ela não é curandeira. Por favor, não venham falar aqui, mas eu vou falar uma coisa. Carlos, eu falaria com você dias aqui. Eu também. O Carlos é uma biblioteca. O que é legal conversar com o Carlos é que um assunto vai puxando outro, que puxa outro, que puxa outro. Daqui a pouco você começou no sul, foi pro norte. Não é nada formal. E se não é nada formal. Carlos, foi um prazer te receber aqui no Professor Duda. Conhecemos uma coisa que eu fiz questão de colocar aqui. 3 coisas importantes. Primeiro, a sustentabilidade e a customização. Eu achei isso fantástico. Segunda coisa, esse fator humano que é o Carlos, que é uma pessoa que é um ser humano fantástico. E terceiro, o amor. O amor na cura. Isso é uma prova viva que está aqui do meu lado, para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui que falam com relação à parte da mentalização, à parte do Kung Fu na cura e tudo mais, na manutenção espiritual. E agora estou entrevistando uma pessoa que vive na prática. Carlos, foi um prazer falar com você. Também. Olha, gente, eu vou mostrar todo esse desfile que nós fomos lá, gravamos, fotografamos, para vocês verem que isso não é teoria, não. É prática, e o Carlos leva isso muito a sério como profissão, como mercado. E vocês, senadores, governadores, prefeitos, por favor, vereadores, prestem atenção. Às vezes vocês estão buscando soluções maravilhosas. A gente acabou de entrevistar o João do Go Fest, como resolver problemas sem dinheiro. Isso pode ser um belíssimo caminho para vocês resolverem o problema de renda de muitos dos habitantes das suas regiões, como o Carlos aqui citou muito bem algumas delas. Carlos, foi um prazer falar com você. Eu mando um beijão para todos. E até o próximo Momento Inclusão com o Professor Duda, onde a gente vai trazer cada vez mais convidados para estar passando essa experiência de vida. Tchau e até o próximo Momento Inclusão com o Professor Duda. E você já sabe, para acessar momentoinclusão.com.br ou institutohumanos.org.br. Até a próxima semana com mais um Momento Inclusão com o Professor Duda.